Oi, meu nome é Erasmo Steiner e nesse vídeo eu trato dos principais aspectos da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Como o tema é um tanto quanto complexo, este vídeo ele é razoavelmente longo, de modo que exige de mim, para explanar, como de você, para compreender, bastante atenção. A medida provisória é um ato normativo de competência do Presidente da República que somente pode ser utilizado em casos de relevância e urgência, devendo logo após sua edição ser enviada ao Congresso Nacional para conversão em lei no prazo de 60 dias, os quais poderão ser prorrogáveis por outros 60 dias, num total de 120. A MP 936/2020 institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus Covid-19. Bom, os objetivos desse programa certamente, preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais no período e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Então, dentro deste programa, são tomadas 3 medidas. Primeiro é que a União, e depois vou falar um pouco mais, vai pagar um benefício emergencial para cada trabalhador e de cada relação de emprego decorrente. A redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas são as 3 medidas. O Ministério da Economia é que é o órgão responsável por coordenar, executar, monitorar e avaliar o programa, além de editar normas complementares para que ele possa ser executado da melhor forma possível. Para implementar esse benefício todo, nós precisamos verificar como é que se procede, Precisamos ter um estudo mais detalhado acerca de cada situação. Então ele é devido o benefício tanto na redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, quanto na suspensão temporária do contrato de trabalho. Veja só, vamos frisar aqui, na redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e na suspensão temporária do contrato de trabalho. Nessas 2 hipóteses vai ser pago o benefício. Esse benefício ele é totalmente custeado pela União. Ele vai ser pago mensalmente durante o período, sendo que o primeiro pagamento vai ser 30 dias após a celebração do acordo de redução. Depois de comunicar isso para o Ministério do Trabalho, 30 dias após, o trabalhador vai receber o seu benefício. É importante que, então, até 10 dias corridos depois de celebrado o acordo, isso seja informado ao Ministério da Economia. Se não, há uma penalidade em que o empregador vai continuar responsável pelo pagamento dos salários e dos encargos sociais. Obviamente, o Ministério da Economia não sabe que foi celebrado acordo, então ele precisa saber para poder pagar. Então, também é importante dizer que esse benefício ele só vai durar enquanto durar a redução proporcional ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. O empregador deve estar atento a tais situações para que ele não tenha problemas no futuro. Isso que eu lhe falei, de repente não comunicou, não vai receber, aí tem um problema. O recebimento desse benefício também não vai impedir e não vai alterar o valor de concessão de seguro-desemprego. Então, se lá na frente o empregado tiver direito ao seguro-desemprego, isso aqui não vai afetar em nada essa relação. O que precisa é ele cumprir os requisitos da lei, no momento da dispensa, quando ela ocorrer. Muito bem, vamos falar um pouco agora da base de cálculo do benefício. O valor do benefício emergencial, ele tem como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego. Então, entenda, a base de cálculo é o valor mensal do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Mas note, o benefício emergencial não está vinculado ao seguro-desemprego. Porém, sua base de cálculo é o valor mensal do seguro-desemprego. Pois bem, o seguro-desemprego trabalha com 3 faixas de salário médio. Essa média ela é obtida com base nos 3 últimos meses de salário do empregado, sendo que o resultado da operação será alocado em uma das 3 faixas do salário médio do seguro-desemprego.
para só então eu efetuar as operações que vão me trazer como resultado o valor mensal do benefício, ok? Então, em 2020, a primeira faixa tem como limite máximo o valor de R$ 1.599,61. A segunda está entre R$ 1.599,62 e R$ 2.666,29. E a terceira faixa trabalha com médias salariais acima deste valor. Essas três faixas elas têm formas de cálculos diferentes, sendo que na primeira eu vou pegar o valor do salário e multiplicar por 0,8 ou 0,80. A segunda, 0,5 ou 50%. E soma-se ao resultado 1.279,69. A terceira faixa é invariavelmente do valor do teto máximo do seguro-desemprego, que é R$ 1.803,03. Então, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, para se chegar ao valor do benefício emergencial, pega-se o valor mensal do seguro-desemprego, a que o empregado fizesse jus, e se aplica então sobre o percentual de redução de jornada. Isso eu entendo que seja cansativo, não é difícil, mas demanda um certo trabalho para a gente compreender. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ser mais tranquilo. João trabalha na empresa ABC CBA e fará acordo de redução de jornada. Ele fará este acordo sendo que a redução de jornada dele vai ser de 50%, isso com base na 936/2020. A média salarial dele nos últimos 3 meses foi de R$ 1.500. Então ele se enquadra na primeira faixa de seguro-desemprego. Então o multiplicador dele é 0,8 ou 80%. Então, 1.500 vezes 0,8 nos dá como resultado R$ 1.200. Este valor de R$ 1.200 é que é o valor mensal do seguro-desemprego do João e servirá como base de cálculo do benefício emergencial. Como a redução de jornada foi de 50%, também a redução de salário é proporcional, portanto, também de 50%. Desta forma, o benefício emergencial que o João receberá da União enquanto durar a situação de pandemia será de R$ 600 e assim sucessivamente. Observe que a esse valor será acrescido o salário daquele período do João, então com base no salário dele. Então ele vai receber o benefício e mais o salário proporcionalmente reduzido de acordo com a jornada, ok? É assim que eu chego nesse resultado. Além disso, ele vai poder receber uma ajuda compensatória mensal, se for acordada. Ali na frente a gente vai ver que a ajuda compensatória tem casos em que ela é uma possibilidade e tem casos que ela é uma obrigatoriedade. No caso da suspensão, voltando ao nosso ao foco, no caso de suspensão, o benefício emergencial tem o valor mensal equivalente a 100% do valor de seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Na hipótese de acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias. Aí, na suspensão, eu posso fracionar os 60 dias em 2 períodos de 30 dias. Ainda, falando sobre a suspensão, a situação muda quando se passa a tratar de empresas que auferiram no ano calendário 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000. Então elas saem da ideia de pagamento de 100% de benefício. Os empregados dessas empresas farão jus a benefício emergencial no valor de 70% do valor do seguro-desemprego a que teria direito, porque tais empresas só vão poder suspender os seus contratos de trabalho mediante o pagamento de ajuda compensatória de no mínimo 30% do salário do empregado durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuada. Atenção! O benefício emergencial será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, de qualquer tempo de vínculo empregatício, ou mesmo do número de salários recebidos. Não é seguro-desemprego. Tem o seguro-desemprego como referência. O benefício emergencial também não será devido agora. Veja só, não será devido quando o empregado ocupar cargo, esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou ele seja titular de mandato eletivo, ou em gozo de benefício de prestação continuada de regime geral ou do regime geral da Previdência Social, ou dos regimes próprios de Previdência Social, exceto se o benefício for de pensão por morte ou auxílio acidente.
Também não terá direito quem estiver em gozo de seguro-desemprego, em qualquer modalidade, ou ainda tiver em gozo de bolsa qualificação profissional custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nestes casos, né, que são previsões já legais, nesses casos, o sujeito não tem direito a receber o benefício emergencial. Observa isso. Agora, quanto ao intermitente, se ele tiver mais de um vínculo formal de emprego, poderá receber cumulativamente um benefício emergencial de preservação do emprego e renda para cada vínculo com redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, desde que sua remuneração seja de R$ 600. Parênteses. Eu observo que o parágrafo 3º do artigo 443 da CLT diz que o intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, salvo na questão dos aeronautas, que daí eles são regidos por legislação própria. Fecha parênteses. Assim, nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser pago deve ser arredondado para cima. Muito bem. Creio que agora você entendeu basicamente como funciona o benefício emergencial criado. Ele não tem vínculo com o seguro-desemprego, mas utiliza o seguro-desemprego como referência. Agora nós vamos tratar das questões da redução proporcional de jornada e de salário e vamos tratar da suspensão do contrato de trabalho conforme especifica a medida provisória 936 de 2020. Primeiro vamos entrar na questão da redução, na medida de redução do trabalho, da jornada de trabalho e de salário. O empregador pode acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias e ele deve respeitar o salário hora do empregado, pactuar acordo individual escrito com o empregado, o qual deve ser encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos da entrada em vigor do acordo individual escrito. A redução deve limitar-se exclusivamente aos percentuais de 25%, 50% e 70%. E a redução também cessa quando cessa o estado de calamidade pública, quando advier o termo estabelecido no acordo individual pactuado, ou seja, a data do término do acordo prevista dentro dele, ou no dia em que o empregador comunicar ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o período de redução pactuado. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos. Quanto à suspensão temporária do contrato de trabalho, ela pode ser acordada entre as partes pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado, como eu já disse, em 2 períodos de 30 dias. Tudo sempre realizado por acordo individual escrito, que também deverá ser encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos da sua entrada em vigor. Ok? Essas observações são importantes. No período de suspensão do contrato, o empregado tem direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e fica autorizado a recolher para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Semelhantemente à hipótese de redução de jornada e de salário, a suspensão também se encerra quando cessar o estado de calamidade pública, quando advier o termo estabelecido no acordo individual escrito pactuado, ou seja, do término, da data de término, né? E no dia em que o empregador comunicar ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão. É longo mesmo. Vamos lá. Atenção novamente. Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente,
seja por meio de teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, a forma que for, se ele continuar trabalhando, aí acabou a suspensão. Isso é meio óbvio. Se não há suspensão, então terá o empregador que pagar imediatamente a remuneração e os encargos sociais referentes a todo o período. Também vai se sujeitar o empregador às penalidades previstas na legislação em vigor e às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. Bom, agora vamos caminhar, graças a Deus, para a conclusão e ponderar algumas coisas. Olha, o benefício emergencial ele pode ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Nos casos de redução de jornada, então o empregado terá direito ao salário proporcionalmente à jornada reduzida e mais o benefício emergencial. Então, salário proporcional e mais o benefício. Além disso, é possível acordar com o empregador aquilo que a medida provisória chama de ajuda compensatória mensal, para fixar na redução direito ao salário proporcionalmente reduzido em relação à jornada reduzida, mais o benefício emergencial. À parte, existe a possibilidade de fixar com o empregador a ajuda compensatória. Agora, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, o empregado receberá o benefício emergencial, podendo ser acordada a ajuda compensatória mensal. Observação: para empresas cuja receita bruta seja superior a R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019, a ajuda compensatória é obrigatória e deve ser de, no mínimo, 30% do valor do salário do empregado, facultada a possibilidade do acordo prever valor maior. Vamos falar um pouco agora sobre essa ajuda compensatória. Muito bem, ela deve ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva. Ela tem natureza indenizatória. Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Ela não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Não integrará a base de cálculo do valor devido ao FGTS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também não poderá ser excluída, poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Atenção novamente, qualquer empregado que receber o benefício emergencial previsto na medida provisória, sob quaisquer das suas formas, ele tem estabilidade garantida durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. E após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordo para a redução ou a suspensão. Caso o empregador dispense o empregado durante o período de garantia provisória, ser-lhe-á obrigatório pagar ao colaborador dispensado todas as rescisórias e ainda indenização no valor de 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 2. 75% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, estamos falando aqui de redução, quando o seu salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%. 3. 100% do salário a que teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70%, ou de suspensão temporária
do contrato de trabalho. No meu ver, a garantia ela é adequada ao espírito dessa medida provisória. Afinal, a ideia é resguardar empregos, renda e dar condições à empresa sobreviver nesse estado de calamidade pública. Então, é importante que a gente observe isso. A medida provisória exclui da garantia também, isso é também bastante importante, ela exclui da garantia quando o empregado pede demissão ou é demitido por justa causa. Então, ele não está garantido nesses casos. Para a efetiva aplicação da medida, é imposto o acordo individual escrito. Não tem exceção. Qualquer ideia que se fizer dentro dessa medida provisória tem que ter um acordo individual escrito. Porém, como talvez você já tenha percebido, é possível negociação coletiva via convenção ou acordo coletivos, sendo que existem hipóteses em que a negociação coletiva é imposta juntamente com um acordo individual. Também, qualquer que seja a forma do acordo a ser celebrado, é obrigatória a observação da regra do valor de preservação do valor do salário hora do empregado. Porém, tanto por convenção coletiva entre sindicatos laboral e patronal, como por acordo coletivo, empresa e sindicato laboral, é possível estabelecer percentuais distintos de redução de jornada. Agora, para o que eu vou falar a seguir, eu sugiro que você compreenda bem acerca do que eu falei lá no início sobre a base de cálculo do benefício emergencial. Como se chega ao seu valor? Se quiser, assim, volte ao vídeo lá nos minutos iniciais em que eu expliquei sobre isso. Creia, isso é importante. Se você já fez isso, já compreendeu essa parte, então agora tenhamos em mente que a base de cálculo do benefício emergencial é o valor mensal do seguro-desemprego a que o funcionário tivesse direito. Ok? Você viu lá atrás como é que se calcula. Desta forma, as eventuais negociações coletivas para suspensão e redução deverão considerar sobre o benefício emergencial que, em caso de redução de jornada e salário inferior a 25%, ele não será devido. Será de 25% sobre a base de cálculo a que o funcionário tivesse direito, se a redução de jornada e de salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. E será de 50% sobre a base de cálculo a que o funcionário tivesse direito, se a redução de jornada e de salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Finalmente, será de 70% sobre a base de cálculo a que o funcionário tivesse direito, se a redução de jornada e de salário for igual ou superior a 70%. Se, porventura, qualquer categoria ou empresa tenha feito negociação coletiva antes de publicada a medida provisória, isto é, 1º de abril de 2020, poderão renegociar no prazo de 10 dias corridos a partir da publicação da medida provisória, 1º de abril. Todos os acordos individuais de redução de jornada e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho celebrados com base na medida provisória 936/2020 deverão ser comunicados pelos empregadores ao sindicato laboral em até 10 dias corridos da sua celebração. As medidas de suspensão ou redução de jornada podem ser objeto tanto de acordo individual ou de negociação coletiva, convenção ou acordo. Aos seguintes empregados: com salário igual ou inferior a R$ 3.135, que sejam portadores de diploma, segunda hipótese, né? Portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que hoje, 5 de abril, quando eu estou gravando o vídeo, é de R$ 12.202,12. Veja, nessas hipóteses, a negociação coletiva é uma possibilidade, não há obrigatoriedade. Porém, o acordo individual, este é obrigatório, ok? Por outro lado, se o empregado perceber salário superior a R$ 3.135, até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, R$ 12.202,12 hoje, ou perceber salário superior ao limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, sem diploma de nível superior, além do acordo individual, também se impõe, é necessário, convenção ou acordo coletivo. Se houver irregularidade
na aplicação das medidas a que se refere a MP, redução e suspensão, os infratores estão sujeitos à multa. Também poderão ser aplicadas a suspensão e redução de jornada de salários aos contratos de aprendizagem e de jornada parcial. Estou cansado. Finalmente, prestemos atenção ao que diz o artigo 16 da MP 936, pois uma leitura apressada e irrefletida pode nos confundir. Diz ele: o tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º. Perceba que no texto consta a partícula aditiva e. Sua inserção informa-nos que é possível adotar tanto a suspensão do contrato quanto a redução no mesmo acordo. Se assim for, deve-se considerar que o prazo máximo de aplicação dessas medidas é de 90 dias, respeitando-se que a suspensão do contrato não poderá ser maior que 60 dias. Então as partes podem negociar um acordo que preveja a suspensão de contrato por 60 dias iniciais, 30 dias de aplicação de redução de jornada e o contrário, então 60, 30, 30, 60. Ou então pode aplicar 30 dias iniciais de suspensão, 30 dias de redução e mais 30 dias de suspensão. Nada disso atrapalha a MP, está dentro dela, ok? Então assim, ali eu enquadro em 90 dias. Entendeu? Se não entendeu, não custa voltar um pouco o vídeo e ver novamente para que você possa fixar, beleza? Vamos aos finalmente. Enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, o curso ou o programa de qualificação profissional a ser oferecido pelo empregador poderá sê-lo somente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Sim, o empregador é obrigado a oferecer um curso de qualificação. Os sindicatos poderão utilizar meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. Lembre-se que o momento é excepcional. Todos os prazos previstos para as negociações coletivas prescritos na CLT, por conta da situação, ficam reduzidos pela metade. O empregado com contrato de trabalho intermitente, o último ponto sobre intermitente, formalizado nos termos da lei, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses, sendo que o benefício emergencial mensal será devido a partir da data de publicação da medida provisória, isto é, 1º de abril de 2020, e será pago após 30 dias, e de igual forma os demais pagamentos. A existência de mais de um contrato de trabalho não gera direito a mais de um benefício, e nem pode ser acumulado com qualquer outro benefício emergencial. Renda básica emergencial, por exemplo, Bolsa Família, coisas assim. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que esse material que lhes disponibilizo lhes seja útil, seja orientativo e que toda essa situação passe logo, que a saúde de todos seja preservada, que os empregos possam ser preservados, que as empresas possam ser preservadas, que mantenhamos as rendas e logo, logo voltemos aos nossos espaços de trabalho. Isso vai passar. Mantenhamos a calma e cuidemos da saúde nossa e dos que nos são próximos, sejam eles empregados ou empregadores. Por gentileza, peço que curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Até mais!